Jesus Cristo sejam com todos vocês que estão aqui e com todos que estão conosco online. Amém? Pode sentar, por favor. Aleluia. Minhas arrumações aqui. Muito papel. Glória a Deus. Por favor, abra a sua Bíblia. São 2 textos que eu darei. No livro de Gênesis, no capítulo 2. E depois, Deuteronômio, capítulo 6. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor tem algo para falar conosco. Culto da família. Nós não temos nenhuma dúvida daquilo que o Senhor formou, daquilo que o Senhor criou, dos propósitos do Senhor, que são propósitos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança em um futuro. Está lá no texto de Jeremias 29:11, ou 11:29, aleluia, glória a Deus. Mas a família é bênção do Senhor. E nesse primeiro texto de Gênesis, eu lerei alguns versículos e vou dizendo para você antes de entrar no versículo. Eu vou começar no versículo 7 de Gênesis 2. Diz assim: E o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Amém? Deuteronômio capítulo 6, fica com ele aberto aí, alguns instantes. Meus amados irmãos, o que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, nós podemos dizer que é o Senhor se apresentando ao homem, é o Senhor se fazendo conhecer, é o Senhor dizendo quais são os seus propósitos, Ele nos ensinando de onde nós viemos, e que Ele nos formou a sua imagem e semelhança. A gente observa, eu tenho dito aos irmãos, que tudo aquilo que Deus criou, Ele criou com o poder da palavra, até esse momento. Mas no momento de criar o homem, Ele disse: façamos. Estavam presentes Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí alguém já perguntou: mas como a imagem de Deus, se Deus é Espírito? A imagem moral de Deus, caráter semelhante ao dele. Mas o primeiro homem foi o quê? Alma vivente. Assim como o primeiro Adão, alma vivente. E o último Adão, Jesus Cristo, espírito vivificante. Então, meus amados irmãos, o Senhor fez com que a descrição da formação da coroa da criação, porque nós, seres humanos, somos a coroa da criação, Deus fez com que fosse transmitida ao ser criado, de uma maneira mais simples e objetiva, para não deixar nenhuma dúvida. A informação divina nos mostra o poder de Deus,
o seu cuidado, o seu amor e a sua determinação em criar o homem e a mulher para que um completasse o outro. Amém? Então, homem e mulher completam um ao outro. Então, Deus criou o homem e a mulher. Deus instituiu o casamento. Foi o Senhor que instituiu. Celebrou o primeiro casamento no Jardim do Éden, onde ele foi o celebrante. Não tem na Bíblia, eu estou dizendo. Então, ele foi o celebrante e os anjos as testemunhas. E ele criou a família como sendo a célula principal da sociedade. Isso nos mostra, irmãos, a grande responsabilidade dos pais na criação e na educação de seus filhos. Eu quero falar aqui algumas coisas práticas, algumas coisas do dia a dia. E sem dúvida alguma o Senhor vai estar edificando a nossa vida, vai estar nos ensinando. Porque não vou transmitir ensinamentos meus, mas aquilo que Deus tem colocado no meu coração com base na sua palavra. Então, no primeiro texto, os primeiros textos de Gênesis, nos versículos que nós lemos, nós temos o quê? A comprovação da criação do homem e da mulher. Agora em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4, nós lemos: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas portas. Amém? Eu não sei, mas alguns irmãos têm um hábito salutar de colocar, de espalhar dentro de casa versículos bíblicos. Então você chega, está lá um versículo bíblico. A pessoa da família vai lá, está um versículo bíblico. O que o Senhor está nos dizendo aqui é que nós, pais, precisamos ensinar aos nossos filhos, e não somente ensiná-los, mas estar repetindo, estar mostrando, está ensinando através não somente da palavra, mas principalmente do testemunho. Podemos dizer então que esse texto ele é objetivo. E aqui está dizendo que os pais têm que ensinar os filhos em todo o tempo. Então falem, repitam. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e o inimigo da nossa vida não tem nenhum escrúpulo. Ele está querendo inculcar nas crianças tudo aquilo que não provém do Senhor. Porque tudo aquilo que o mundo tem e que é muito bom aos olhos, que promete satisfação, inclusive satisfação para a carne, no momento que a pessoa cai na besteira, na tolice de se deixar enganar, ela vai poder comprovar que tudo daquilo que foi mostrado não é verdade. E aí vem a acusação do inimigo da nossa vida. Ele é o acusador. Agora, irmãos, eu, você, todos nós somos falhos. Não existe um melhor do que o outro. Somos pecadores, mas em Cristo, como novas criaturas, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Novas criaturas em Cristo Jesus. Nós precisamos estar determinados para, em todo tempo, estar mortificando o velho homem. Porque se a gente deixar, ele vai levantar. E vai levantar pior do que antes. Então, irmãos, vejam só, compete aos pais transmitir o ensino religioso a seus filhos, para que eles aprendam, para que eles aceitem, para que eles passem a viver de maneira digna, mantendo o temor no seu coração. Não é dever do Estado, não. Não é não, irmão.
Não. É dever dos pais. E a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Eu não sei como você foi criado, mas todos nós temos uma tendência de repetir coisas ou atos, atitudes lá do passado e como fomos criados. E aí é necessário que exista o entendimento, porque muita coisa não foi correta. Agora em Cristo Jesus, você tem uma visão diferente. O Espírito de Deus começa a lhe mostrar, começa a dar discernimento, para que você possa agir em sintonia com esses princípios. Agora, meus irmãos, vejam, se a família for bem estruturada, educada e orientada conforme os preceitos bíblicos, o que é que acontecerá? Essa família respeitará o seu próximo, essa família dará honra aos seus pais, essa família amará a Deus, e essa família também terá amor pelo lugar onde você vive. Se a sociedade está mal influenciada e aceitando passivamente a corrupção, de um modo geral, o problema começou na família. Eu já falei para vocês, olha, os meus pais, eu posso dizer que foram os melhores pais do mundo. Os melhores pais do mundo. E na época, tinha o ensinamento e tinha a vara. Tinha vara. Tinha a palmatória, que a gente tinha que buscar lá na gaveta, depois trazer de volta. Eu aprendi isso, Jesus. Tinha o cinturão, tinha a régua. Mas, irmãos, aquilo ali era visando o quê? O bem. Porque se os pais não ensinarem, se os pais não estiverem doutrinando os seus filhos, se os pais não estiverem dizendo não, essa criança vai crescer, esse adolescente vai crescer, vai se tornar um jovem, um homem, que não sabe ouvir não. Eu não estou afirmando, irmãos, que a família é culpada de tudo, não, irmãos. Mas que a família tem uma participação importantíssima na formação do caráter de seus filhos. Quando os filhos são pequenos, a gente coloca no braço. Eles dormem no braço. A gente leva para a cama, leva para o berço. Eles começam a andar, seguram na mão da gente. Mas depois que eles crescem e atingem a maioridade, o que nós podemos fazer? Nós podemos continuar orando e continuar aconselhando. Esse é o nosso papel. No meu caso, que os meus filhos já são adultos, todos casados, já tenho netos, já tenho até neto casado. Tenho até neto que vai casar, aleluia. Por livre e espontânea vontade, sem nenhum problema, graças a Deus. Então, irmãos, a nossa responsabilidade é essa. Nós temos que criar. Agora, para a gente criar no caminho, a gente precisa estar no caminho com eles. Não é apontar, não, é estar com eles no caminho. Ensinando para eles. Ensinando que mesmo a vida com Cristo tem aflições. Mesmo a vida com Cristo, sendo uma vida abençoada, não significa que vai sobrar dinheiro, que você vai ter dinheiro para tudo. Não, irmãos. A prosperidade nem sempre é financeira, entenda isso. Nós podemos então afirmar que essa competência dos pais foi dada por Deus. Foi o Senhor quem deu. E compete aos pais verificar e acompanhar o que os seus filhos estão aprendendo na escola. Quando surgiu o computador, veio com a seguinte, na frente veio com a seguinte frase, ou com o seguinte propósito: vai facilitar a vida. Eu comecei a trabalhar com computador no escritório em 1985. E naquela época, já disse a você, o escritório não tinha, o computador não tinha memória. Eram uns disquetes grandões assim, preto. Disquete de 5 1/4, todo molengo.
Aí trabalhava o dia inteiro, quando a gente botava para copiar, para deixar tudo arquivado. Se a energia fizesse, perdia tudo. E tinha que fazer tudo de novo. Hoje é uma beleza. Mas aquilo que veio para que a gente tivesse mais tempo para a família, mais tempo para o lazer, não tem acontecido isso. Eu me lembro quando surgiu a memória no computador, vibrei, rapaz, esse negócio vai ser uma beleza. E hoje o que eu tenho, o que você tem, o que nós temos nas mãos, esse negócio aqui, tem 1000 vezes mais a memória que tinha antes. Então, meus amados irmãos, a gente vê o quê? A tecnologia avançando. Mas Deus continua o mesmo. Os princípios continuam o mesmo. Agora, irmãos, não somente hoje, mas já há algum tempo, que os professores, existem bons professores, como existem bons pastores, porque o ser humano, você tem gente boa em todo lugar e gente que não é tão boa. Existem professores que não se atêm somente à matéria, não é? Aquela matéria que ele está ensinando. Ele vai o quê? Ele quer ensinar alguma coisa a mais. Ou seja, ele quer começar doutrinando o adolescente. Porque esse adolescente sendo doutrinado ali, ele vai começando a tomar as ideias daquele professor, daqueles professores. É por isso que em casa os filhos precisam ser ensinados, doutrinados, inculcados com a palavra. É isso. Porque quando chegar na escola, chegar aquele professor que vai contar a história diferente, uma interpretação diferente, ou vai falar de um outro sistema, não, peraí, não é verdade. Eu dizia para os meus netos, quando eles estavam estudando, não discutam não, rapaz. Porque eles levantavam e diziam, não, professor, não é assim não, meu filho, faça não, quieto. Mas eles testemunhavam da palavra. Por quê? Porque em casa estavam sendo ensinados. E mesmo assim nós não somos perfeitos. Então, como pais cristãos, pais que temem ao Senhor, ensinem os seus filhos, orientem os seus filhos. Agora, irmãos, todo princípio do mundo, eu disse agora há pouco, é contrário ao princípio de Deus. Agora, irmãos, lá fora, o que é que fazem? Casamento não é coisa mais. Casamento? Para que casamento? Usar aliança? Que é isso? Isso já passou. Família. Então, o conceito de família judaico-cristã está sendo o quê? Bombardeado. O conceito de família é diferente agora. A palavra de Deus diz que o menino nasce homem e a menina nasce mulher. Aí os caras ensinam na escola, não. Quando você estiver mais na frente, você escolhe o seu sexo. Gente, não dá para engolir isso. Agora, a palavra de Deus nos ensina que devemos amar a todos. Aqui eu trato todo mundo igual. Não me interessa a opinião sexual de ninguém. Agora, estou na palavra, mas trato bem. Porque Deus nos ensina assim. Tratar bem. Respeitar e tratar bem. Então, irmãos, olha, a igreja, ela existe para que ela possa transmitir aquilo que a palavra nos diz. E na igreja, nós estamos reunidos para juntos estarmos louvando, adorando, exaltando ao nome do Senhor, agradecendo pelas bênçãos recebidas, apresentando diante do Senhor as nossas necessidades, amém? E aí a gente vê o quê? Que o mundo vem de encontro a tudo aquilo que a gente tem ensinado. Então a grande pergunta é, que você responde aí na sua mente, no seu coração: como você tem criado os seus filhos? Se eu fosse criar hoje, eu tenho certeza que eu não precisaria dar uma palmada neles. Não. A conversa, o ensino, surte muito mais efeito.
A gente pode, nunca chegue dizendo para o seu filho, se você fizer isso, assim, assim, eu vou tomar o seu celular. Aí a criança faz e você não toma o celular, coisa nenhuma. Aí o que é que vai na cabeça dele? Está falando só por falar, não vai fazer nada não. Não faça isso. Vá devagar, numa escala de 0 a 10, não vá logo para o 10 não. Comece no 1, devagarinho. Chame, sente com ele. De pequeno, de criança, ensine. Conte histórias. Conte histórias da Bíblia para os seus filhos. Ah, mas eu não tenho filhos, então como você pretende criá-los? Deixa eu dizer uma coisa. Olha, você precisa ser amigo dos seus filhos, sem abrir mão da paternidade. Então você é pai, você é mãe. Mas eu sou amigo, você é amigo sim, mas você não pode ser mais amigo do que pai e mãe. Estão entendendo o que eu estou falando? Então você é amigo, mas você é pai e você é mãe. Ser amigo sem abrir mão da paternidade. O que significa isso? Manter o respeito, gente. Manter o respeito. Não é? Essa história de chegar e dizer, não, porque o senhor, porque a senhora. Aí tem gente que diz assim, não, porque o senhor está no céu. É uma questão de respeito. Eu aprendi assim. O problema é que o cara quando está com os cabelos brancos, a gente não tem consciência disso. Aí se eu vou num lugar e tem uma mulher, eu me levanto para dar o lugar para ela. E tem que fazer assim, o lugar e ficar ali segurando, porque senão o cara vem e senta. Por quê? Porque não tem esse princípio. Aquelas palavrinhas mágicas. Com licença, por favor, muito obrigado, me desculpe. É isso. Tem que aprender em casa. Tem que ensinar em casa. Pastor, mas não tenho filhos, pronto. Então você vai ficar praticando isso, você e sua mulher. A vida inteira, até quando o Senhor determinar, até quando o Senhor quiser, amém? Agora, irmãos, vejam só. Quando eu digo que você não pode comprometer o seu papel de pai, o seu papel de mãe, isso é fundamental para que eles sejam levados para caminhos que você indica. Não caminhos que os outros indicam, que levarão à desobediência, à revolta. O mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos que preparar os nossos filhos para que eles possam enfrentar o mundo. Aqui é uma beleza, lá fora. Tem que ensinar, não para o mundo. Ensina. Se você tiver alguma coisa para dizer sua, ensine de pequeno ele falar com você, mãe, ele falar com você, pai. Amém? A sua autoridade como pai não comprometerá o seu papel de ser amigo, de aconselhar e de ensinar. Aí tem que haver o quê? Tem que haver diálogo. Os pais falam, os filhos falam, mas os filhos têm que saber. Dizer assim, mãe, dá para sair, meu pai não estava em casa, dá para sair para ir jogar bola lá no colégio? Não. Mãe, tá, a gente vai ficar aqui dentro de casa? Não. E por que a gente não pode ir, mãe? Porque eu não quero, e não. E pronto, e acabou. Era assim. Era assim. Era assim. Então, irmãos, nós temos que entender que não é você fazer exatamente o que era feito no passado, mas é você fazer onde a criança aprenda e ela entenda que você é autoridade sobre ela. Quando chegar lá fora, vai entender que o guarda de trânsito, o soldado raso, ele é uma autoridade. Ele está no trânsito, ele parou o carro, para o carro. É de noite, acende o salão, a luz do salão, desliga o carro, desliga os faróis. Pois não, senhor. Pois não. Então, irmãos, isso tem que ser ensinado na família. Porque se não for ensinado na família, vai aprender lá fora de outra forma, sofrendo. Irmãos, mantenha a sua autoridade sem autoritarismo. Pastor, o que o senhor disse aí não é autoritarismo, não?
Você interpreta como você quiser. Mas na época, eu simplesmente interpretei que ela dizia que não era para ir, porque não era para ir mesmo e acabou. Sabe, meus irmãos, respeito e obediência não se impõem. Respeito e obediência não podem ser comprados. Mas respeito e obediência precisam ser ensinados, precisam ser adquiridos. O Senhor deseja que sejamos o quê? Que a gente possa reconhecer quem faz o bem para a gente. E nesse, de você adquirir, a gente inclui o amor, o perdão, o diálogo, o tempo, a perseverança. Pai, mãe, o que tem de mais importante não é a casa bonita e confortável. Isso é bom, mas o que tem de mais importante é a sua presença. É a sua presença. O filho vai competir, é um campeonato de natação, ele vai competir. Ah, mas eu tinha um compromisso tal e tal. Cancele o compromisso e vá. Porque eu não entendi assim. E quanta coisa eu perdi. E uma coisa que a gente não pode voltar atrás, o tempo a gente não volta atrás. O dia de hoje, ele jamais se repetirá. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a palavra de Deus contém todos esses ensinamentos. A palavra de Deus contém todas essas orientações. E nós precisamos estar acordados, vigiando, para que possamos viver conforme os planos que o Senhor planejou para a nossa vida. Fazer uma coisa, converse com seus filhos sobre o fato mais importante do dia. Qual é a notícia que está aí bombando na internet? O que foi? O que é que tem aí? Converse com ele. Converse de uma forma que ele entenda. Use uma linguagem que ele possa compreender. Sente para brincar. Joga futebol com ele. Joga dama. Faz isso. Para que lá na frente você não fique com vontade que o tempo voltasse. E o tempo não pode voltar. Dê do seu tempo. Escuta o que eu estou falando, dê do seu tempo. Tem que ter perseverança. Tem que estar ali. Ah, uma festa do colégio, a festa do Dia dos Pais. Ah, mas eu tenho isso. Cancele e vá para a festa do Dia dos Pais. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Primeiro Deus, família, trabalho e depois igreja. A família está acima de tudo, só não está acima de Deus. O mais importante é a sua família. Irmãos, se eu não posso dar atenção para a minha família, como é que eu vou dar atenção para a sua família? Como é que eu vou dizer que é para você dar atenção? Se eu digo que é para tratar bem a sua mulher, a sua esposa, e se eu não tratar minha mulher, minha esposa bem, como é que vai ser? Eu não posso vir aqui na frente falar uma coisa que eu não possa viver. Por quê? Porque o Senhor conhece. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quais são os nossos propósitos. Ele tem nos ensinado, Ele tem nos orientado. A presença do Espírito de Deus é algo extraordinário, maravilhoso na nossa vida. E quantas vezes nós não conseguimos ter essa percepção? Dê exemplos para os seus filhos. Faça uma coisa, converse com eles, conte a sua história. Conte a sua história. Alguma coisa que aconteceu no passado e que aquilo pode servir para edificação. Conte. Fale da sua família. Fale como é importante a sua família. Mas diga para ele que o mais importante do que a família é Deus. E depois de Deus vem o quê? Vem a família. Coloque no coração da criança e na mente que o mais importante não são as coisas, mas as pessoas. Coloque na sua mente, no seu coração, a mesma coisa. Então, se você realmente considerar as pessoas mais importantes do que as coisas, dará tempo para conviver com seus filhos. E esse conviver significa amar, perdoar, ouvir,
falar, compreender e, acima de tudo, ser exemplo de vida para com eles. Sente no chão com eles. Escutem o que ele tem para dizer, o que eles têm para dizer. Escutem. Agora eu vou dizer uma coisa muito importante. Eles observam tudo na gente. Então mostre que você respeita os seus pais. Mostre que você trata bem os seus pais. Pode ser que alguém tenha um pai ou uma mãe com Alzheimer. Aí fica repetindo, tenha paciência. Tenha paciência. Que a pessoa não sabe que está repetindo. Aí isso vai acontecer, os filhos vão observar como você trata os seus pais. Então eles vão tratar bem os avós. E eles vão tratar você muito bem quando vocês ficarem velhos. Porque você plantou lá atrás, você ensinou. E você ensinou não só falando, mas fazendo. Entenderam, irmãos? Glórias ao nome de Jesus. O que os seus filhos estão vendo na internet? Filhos menores com telefone celular, eles estão vendo o quê? Quem está falando com eles? Quais são os jogos da internet que eles estão participando? Agora, irmãos, o Senhor concede graça, concede sabedoria, concede capacidade, concede perseverança para que o homem e a mulher exerçam o seu papel. Homem, o papel de pai, mulher, o papel de mãe. Mostra para o menino como é que ele anda. Meu filho, homem anda assim. Mostra para o menino como é que fala. Mostra para o menino como é que homem gesticula. E para isso ele precisa conviver com você. Porque se ele estiver convivendo somente com a mãe, ele vai estar olhando só para a mãe. Saia com ele. O sábado é o dia que você tem para fazer as coisas. Saia com ele, bota ele no carro. Vai fazer um negócio. Vai trocar o carro, coloque ele no carro e vá com ele. Ele nunca esquecerá disso. Nunca. Ainda tinha mais, olha. Fique quietinho, não diga nada para sua mãe. Segunda-feira a gente vem tirar esse carro daqui. Mas vai ser surpresa para ela. Calado. Dizia nada. Faça isso. Você vai demonstrar que você confia no seu filho. E quando eles crescerem, eles vão ter a percepção de que você como pai, você como mãe, você confia nele. Você confia nela. É. Ensina o menino a vestir como homem. Ensina o menino que levou uma pancada, vai cuidar da pancada. Chorou, precisou, é pequeno, mas já é grandinho. Não precisa gritar de choro não, rapaz. Peraí. Vamos resolver esse negócio. Murilo estava jogando na rua, pequeno. E jogando descalço. E tinha um mato lá, numa calçada. E a pessoa tinha um poste, tinha quebrado, poste de ferro. E ficou a ponta. E quando o bichinho chutou, imagine, o pé rasgou todo o pé. Fui com ele para o pronto-socorro. Meu Deus. Lá não deu um pio. Costuraram o pezinho dele. Eu sofri mais do que ele. Irmãos. São coisas assim do dia a dia. Coisas que hoje os pais não estão desfrutando. Não estão aproveitando. Não faça isso. Encerro já. Não tentem expor conteúdos para uma criança nova, que não tem entendimento real das coisas, nem maturidade suficiente para entender determinados assuntos. A escola querendo ensinar para crianças, falar sobre sexos para criancinhas. Que é isso, gente? Não dá não. Lá em Provérbios 22:6 está escrito: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Meu irmão, minha irmã, não tenha nenhum receio de ensinar os preceitos bíblicos para os seus filhos. E nunca deixem de ser exemplos para ele. Equipe de louvor. Mais uma vez, conte histórias da sua família. Conte histórias da sua vida que venham edificá-los. Aconselhe, oriente conforme a palavra. Seja moderado
Os extremos são perigosos. Mateus 16:18, Jesus afirma: e digo-vos ainda que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute o que eu vou dizer. Se a família for desestruturada, a igreja sofrerá bastante, mas não será destruída. Pode ser até uma igreja doente, mas não será destruída. Em nome de Jesus, não será. Olha, irmãos, eu não tenho lembrança de uma época em minha vida na qual a família tenha sofrido tanta perseguição tão intensa, no sentido de um trabalhar que tem por objetivo destruir os seus princípios. Então há uma tentativa incansável de desconstrução da família a partir da sua base. Se não estivermos bem alicerçados em Cristo, poderemos ver jovens sendo arrastados nessa desconstrução. A palavra de Deus é a verdade, verdade absoluta. E o mundo diz que não existe verdade absoluta, existe a palavra. Deus é absoluto em todas as coisas. Que ninguém confunda Deus com religião. Não somos religiosos, somos novas criaturas em Cristo Jesus. O religioso, ele é legalista. E Deus não procura legalistas, nem religiosos. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. E tem uma coisa, tenha certeza de que aplicando os princípios bíblicos em sua vida e na vida dos seus filhos, você verá o crescimento dos seus filhos no temor do Senhor. Você comprovará o temor do Senhor na vida dos seus filhos. E você terá então cumprido a sua tarefa, grande importância de ser pai e de ser mãe. Não tenha dúvida, Deus vai continuar abençoando, Deus vai continuar orientando, Deus vai continuar instruindo. Amém? Fiquemos todos de pé.